Oi, crianças! Mais uma vez nós estamos aqui. Hoje nós estaremos estudando a lição 8 da nossa revistinha, a Explorer, Jesus ensina a justiça do reino. E o tema da nossa lição de hoje é cultivando compaixão. Mas antes nós estaremos falando com Deus. Pai de amor, Pai querido, te entregamos esse momento, Senhor, em tuas mãos. Que o Senhor possa estar direcionando esse estudo, Senhor, esse momento separado e preparado para Ti, Senhor, e por Ti. Fica, Senhor, com os meus lábios e também com a compreensão de cada criança em seu lar, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus e por Ti tudo o que fazemos, Senhor. Amém. O texto do nosso estudo, o texto base do nosso estudo, ele se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Vamos lá? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Gostaria de iniciar a nossa aula de hoje, dizer que nós somos muito abençoados. Nós somos abençoados pelo fato de poder louvar, adorar, viver, glorificar o nome do nosso Senhor, nosso Deus. E nós podemos fazer isso também através das nossas ações. E o tema da nossa lição de hoje é cultivando compaixão. Você conhece o significado da palavra compaixão? Vamos ao dicionário? De acordo com o nosso dicionário, compaixão significa que é um sentimento de tristeza causado pela tragédia alheia e que desperta a vontade de ajudar, de confortar quem dela padece. Você consegue se lembrar de algum desenho ou filme que tenha gerado em você esse sentimento de compaixão? Geralmente, quando nós assistimos a desenhos ou a filmes, que nós vemos animais abandonados, crianças, idosos, nós nos sentimos mexidos. Mas talvez você tenha vivenciado ou presenciado determinada situação que tenha também gerado em você esse sentimento de compaixão, que tenha te gerado esse sentimento de querer ajudar o outro. Pois bem, Jesus, ele nos diz no texto em que nós lemos que ao ajudarmos alguém, ou seja, ao darmos esmola, né, que o texto fala, nós não devemos sair por aí tocando trombeta para nós mesmos, a fim de que nós sejamos exaltados, glorificados, para que as pessoas nos admirem por aquele feito que nós fizemos ao outro. No texto em que nós lemos, Jesus também diz sobre as pessoas que ajudam o outro com a intenção de ser reconhecido pelos homens. Jesus diz que essas pessoas, elas já receberam a sua recompensa, porque para elas serem reconhecidas pelos homens já é o suficiente, já é o bastante. Mas para nós, nós sabemos que a maior de todas as recompensas somente vem de Deus. Falou também que a nossa mão esquerda, ela deveria ignorar o que faz a nossa mão direita. Isto é, para que a nossa mão esquerda, ela não saiba o que a direita faz. Mas seria isso possível? Eu vou dar um exemplo para vocês. Você, a qualquer momento, quando você estiver andando pela sua casa, procure tocar objetos ou o seu próprio corpo com a mão esquerda. Depois, tente fazer o mesmo com a sua mão direita. Toque seu corpo, toque os objetos. Seria possível não haver comunicação entre os membros?
Não, né? Sabem por quê? Porque todos os nossos movimentos, antes, eles passam pelo nosso cérebro, que tudo processa e identifica. E Jesus sabia que isso não era possível. Mas então, o que será que ele quis nos dizer com isso? Eu penso que Jesus, ele quis dizer que nós devemos esquecer o bem que nós fazemos ao outro. Nós devemos esquecer para que nós não fiquemos lembrando daquilo, porque essa lembrança ela pode nos trazer outro sentimento. E esse sentimento ele se chama orgulho. E para que nós não sejamos orgulhosos por coisa alguma, e muito menos quando nós contribuímos com alguém que esteja necessitando de ajuda. Também Jesus quis dizer que nós devemos fazer o bem ao outro por compaixão a ele, e não para mostrar aos outros que nós somos bons ou melhores do que ninguém, porque todos nós precisamos um dos outros em determinados momentos da nossa vida. E em Colossenses, capítulo 3, versículo 24, o apóstolo Paulo diz o seguinte: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estais servindo. Então quer dizer que todas as vezes que eu me compadeço, que eu ajudo alguém que esteja necessitando da minha ajuda, eu estou servindo diretamente a Cristo. E eu separei um vídeo para a aula de hoje, é um vídeo bem legal, bem interessante, tenho certeza que vocês vão gostar. Prestem bastante atenção que logo após nós voltaremos a conversar sobre esse assunto da nossa aula. Comovente, não é mesmo? E olha só, Jesus ele nos adverte no texto em que nós lemos: não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas. Isso significa que nós não devemos sair falando para todo mundo que nós fizemos pelo outro. E está claro que as prioridades de Deus, elas são bem diferentes das nossas. Deus ele está claramente interessado no serviço discreto aos outros e não no nosso sucesso exterior, para que os outros tenham ciência daquilo que façamos pelo outro. Isso significa que o que fizermos devemos fazer com discrição. É sempre bom estarmos atentos para identificarmos alguém que esteja precisando da nossa ajuda. E uma boa maneira de eu ver se eu tenho possibilidade de estar ajudando alguém é eu estar organizando o meu armário. Lá eu vejo se eu tenho sapato, roupas, objetos, cobertores, muitas vezes acumulados e que ficam guardados dentro do armário sem sequer eu estar lembrando deles. E em Romanos capítulo 12, versículo 15, o apóstolo Paulo ele nos diz o seguinte: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Todas as vezes que eu compartilho da felicidade de alguém, ou muitas vezes que eu choro com aqueles que passam por momentos difíceis, eu estou me compadecendo. E lembre-se que compaixão é o sentimento que nos desperta a ajudar o outro, ajudar aquele que precisa da nossa ajuda. E eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e ela está chegando ao fim.
Eu desejo a você e também a mim que Deus ele nos proporcione olhos que vejam a necessidade do outro e corações que se compadeçam pela necessidade do outro. Eu espero que você tenha uma ótima semana. Fiquem com Deus.